Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre a polêmica da escala 6 por 1, né? Todo mundo tem falado bastante sobre isso, sobre o fim da escala 6 por 1. Se você está em outro planeta e não viu isso, tem alguns parlamentares que estão propondo uma mudança aí em como a gente trabalha, né? Nossa jornada de trabalho, ou seja, terminar com aquela escala 6 por 1, ou seja, a gente trabalhar 6 dias na semana para um de descanso e transformar isso numa escala de 4 por 3, ou seja, trabalhando 4 dias na semana para 3 de descanso. Isso reduziria, obviamente, a carga horária total de 44 horas semanais para uma carga horária de 36 horas semanais. Um adendo aqui importante, é uma coisa que às vezes a gente não presta muita atenção, mas vale a pena pensar. Não é toda empresa que força a galera a trabalhar 44 horas semanais, tá? Tem muita empresa que não segue essa regra. Ela simplesmente deixa os trabalhadores ali só trabalhando 40 horas semanais. Eu trabalhei sempre 40 horas semanais. Então, assim, a própria empresa hoje ela já tem liberdade para reduzir essa carga horária se ela quiser. Tá? Não é uma regra que todo mundo trabalha 44 horas por semana. Não é uma regra que todo mundo trabalha sábado e domingo. Né? Quer dizer, segunda até sábado. Então, grande parte das empresas já trabalham nesse modelo só de segunda até sexta-feira, e aí às vezes trabalha 8 horas e 40 minutos para cumprir essa carga horária de 44 horas semanais, ou algumas simplesmente desconsidera essas 4 horas a mais, aí deixa o pessoal trabalhando 8 horas por dia dentro desse período aí de segunda a sexta-feira, tá? Só um adendo importante para a gente não generalizar, porque nessa história do 6 por 1 tem muita generalização e a gente não pode fazer isso, tem que pensar com um pouco mais de calma. E aí, o que aconteceu? Eu vi um vídeo aí do Gil do Vigor, apareceu para mim, e ele falou, enfim, a defesa dele sobre por que ele acha importante o fim da escala 6 por 1. Então, vamos dar uma olhada no que ele fala aí, entender se o que ele fala faz sentido, se de repente ele está viajando na ideia, enfim, vamos discutir um pouco sobre isso. Vamos colocar aqui, ó, seu Gil do Vigor para falar. Gente, eu vim falar sobre o fim da escala 6 por 1. Então, primeiramente, eu quero falar que eu tenho um lugar de fala, porque eu já trabalhei em shopping, gente. Eu tinha uma folga na semana e um domingo no mês, era muito cansativo. Era um desgaste psicológico e emocional muito grande. Tá, segura aí. Primeiro, assim, se ele tem lugar de fala porque ele trabalhou em shopping, eu também tenho lugar de fala, porque eu trabalhei 8 anos em um ritmo bem acelerado, tá? Trabalhava 10 horas por dia, muitas vezes não tinha sábado e domingo, porque eu trabalhava em uma consultoria americana e a gente prestava serviços para bancos. Eu implantava sistemas em bancos. Então, a treta era, a gente trabalhava de segunda a sexta que nem uns condenados, muitas vezes fazendo um volume de hora extra muito grande, e chegava sábado e domingo, às vezes a gente tinha que implantar sistema no banco e a gente virava as madrugadas ali até que o sistema fosse implantado corretamente. Então, assim, se a gente for falar sobre lugar de fala e de quem trabalha pra cacete, beleza, Gil, talvez tu tenha algum lugar de fala, mas, meu irmão, 99% também das pessoas que estão discutindo tem lugar de fala, tá? Emocional muito grande. E a única coisa que eu queria era sair daquele emprego, porque me cansava muito. Então, Tá, uma coisa que ele fala aqui é que ele queria sair do emprego porque cansava muito, ou seja, o problema que ele está falando aqui era a escala de trabalho, só que eu aposto um braço que não era só a escala de trabalho. Provavelmente grande parte do teu cansaço era multifatorial, porra, a gente não pode desconsiderar isso. Quanto tempo tu gastava para sair da tua casa e ir para o trabalho e depois voltar para tua casa? Será que não eram umas 2 horas pegando 3 conduções? Será que de repente a empresa que tu trabalhava ali, a loja que tu trabalhava no shopping era madura o suficiente a ponto de ter líderes que não te assediavam, que não, enfim, tinham uma conduta um tanto difícil de lidar? Será que você não tinha estresse no dia a dia de trabalho ali, uma pressão dos clientes ou talvez uma pressão de meta de vendas muito forte na loja que afetava diretamente o teu cansaço mental e psicológico, que nem tu comentou aí? Cara, a gente tem que tomar muito cuidado de falar que o problema do trabalhador é a escala 6 por 1, são as 44 horas semanais. Não é, é sempre multifatorial, a gente tem uma porrada de problema envolvido. Se a empresa é imatura, não tem políticas de RH bem definidas, se não tem ali um ambiente adequado, cara, não importa se o cara trabalha 44 horas, se o cara trabalha 36 horas, isso vai gerar transtornos emocionais, psicológicos da mesma forma, tá? Então, porra, é muito raso a gente simplesmente chegar e falar que o problema é a escala de trabalho. Não é, tá? Então vamos seguir aí.
Quando você aí, que só trabalha 3 vezes na semana, tá argumentando que é pela economia, por que você não abre mão então dos teus benefícios em prol da economia? Ah, não quer, né? Por quê? Porque veio a nós é muito bom, mas vosso reino, nada. Ai, cara, ele é foda esse papinho aqui do jeito que ele fala, né? Não sei nem com o que ele tá falando. Quem é que trabalha 3 dias na semana e, porra, tem benefício, tá? Assim, eu tenho empresa, meu irmão, eu trabalho de sábado a domingo. Trabalho 10, 12 horas por dia. E não tenho benefício nenhum, mano. Tem que pagar tonelada de imposto pro governo. Enfim, eu tenho que aqui vender todo dia almoço pra pagar janta. Então, assim, não faço a mínima puta ideia de quem tu tá falando, Gil. De verdade, eu não sei que brasileiro é esse que tu tá falando que trabalha 3 dias na semana e tá reclamando porque é a favor da economia. Cara, tu pegou meia dúzia de pessoas, tá? Porque assim, 70% das empresas no Brasil e dos empregos gerados no Brasil é de pequenos empresários. E esses caras têm a mesma rotina que eu tenho. Então, de novo, não sei de quem tá falando. Definitivamente não é da maioria dos brasileiros, ou melhor, não é da maioria das pessoas que ainda acha que a escala 6 por 1 vai ser melhor. Então, porra, não generaliza a parada desse jeito que fica difícil, tá? Então, minha gente, os trabalhadores eles têm os seus direitos. Trabalhador descansado, existe uma curva na economia que fala sobre trabalho e lazer. Todo mundo precisa de lazer para ter produtividade. Se você corta do trabalhador o direito dele de descansar, de ter lazer, de respirar, de recarregar suas energias, ele não vai conseguir trabalhar na máxima potência que ele tem. Então, quando vierem argumentar sobre economia, Isso ok, faz sentido, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A gente tem que ter um tempo de trabalho e um tempo de descanso, né? Faz sentido, ok. Mas vamos lá, será que essa jornada de trabalho que a gente tem hoje é realmente tão caótica? Cara, a gente está falando de quanto tempo aí da Revolução Industrial até hoje que a gente trabalha mais ou menos nesse ritmo? Caralho, né? Se ninguém teve grandes problemas, quer dizer que não é uma carga horária insustentável, né? Assim, grande parte dos problemas psicológicos que a gente teve nos últimos anos definitivamente não foi por conta da carga horária, porra. Foi por N fatores completamente diferentes, como pandemia, a questão de as pessoas ficarem em suas casas ali confinadas e não terem o relacionamento com as outras pessoas. Então, assim, os problemas psicológicos que a gente tem tido nos últimos anos no trabalho não tem nada a ver com a porra da escala de trabalho, senão isso já teria acontecido há muito mais tempo, desde 1940, 50, e olha lá. Então, assim, não dá pra gente falar que o problema só tá na escala. E dois, vamos lá, de que vai adiantar o colaborador ele ter mais tempo na sua semana, beleza? Ele vai ter lá sua sexta-feira, sábado e domingo para descansar. Só que o salário dele não vai aumentar. E de onde que ele vai tirar dinheiro então para curtir o lazer dele? Ele vai ter dinheiro para sair com a família e num, sei lá, em um restaurante para viajar? Não vai, maluco. De novo, o governo dá condição para as pessoas para elas se divertirem. O governo vai lá e constrói parques em todas as comunidades, em todas as regiões, para que todo mundo tenha acesso a lazer facilitado? Não. O governo vai lá, ele tem atividades culturais, esportivas, de graça ali para todo mundo, para que o pessoal aproveite o lazer? Também não. Então, porra, de novo, você tá falando sobre a escala 6 por 1 que, porra, precisa mudar porque o cara vai ter mais lazer e vai equilibrar a vida dele. Não vai equilibrar a vida dele, primeiro porque ele não vai conseguir aproveitar o tempo dele para usufruir. Segundo que, se ele tiver mais tempo livre, ele vai trabalhar mais. Ele vai pegar um bico para fazer. Meu irmão, tu não tá ligado o que é o brasileiro médio, porra. O brasileiro médio, se ele tiver uma opçãozinha ali de trabalhar mais e fazer um dinheiro a mais para ele ter o mínimo, para ele ter um conforto, ele vai ter, porra. O governo não dá educação, o governo não dá saúde. Esse cara às vezes vai fazer bico para pagar um plano. Às vezes esse cara vai fazer um bico, porra, para conseguir ali dar um pouco mais de conforto para a família dele, uma vez que ele vai ter tempo. Então, a escala 4x3 vai resolver a ponto das pessoas terem mais qualidade de vida? Não, porque é óbvio, a galera vai buscar um novo trabalho. Porra, ela vai ter mais tempo, ela vai conseguir fazer mais dinheiro. Eu não sei, velho, se o Gil do Vigor aí conhece a realidade, mas, meu irmão, vai para alguma empresa do varejo e pergunta para os colaboradores se entregar hora extra na mão do cara, o cara não trabalha mais para ganhar mais. Tem uma porrada, mas é uma porrada de gente que implora pro chefe, dono da empresa, para fazer hora extra para que ele tire uma grana a mais. Mas é uma porrada.
Então, de novo, esse discurso do que, porra, o cara tem que ter lazer. Meu irmão, o brasileiro médio tá cagando às vezes para lazer. O que ele quer é ter dinheiro no bolso para conseguir ter uma vida minimamente boa, entendeu? Então, não vai, é o que eu falo, vai trocar 6 por meia dúzia, meu irmão, porque o cara vai continuar trabalhando pra cacete. Brasileiro, já falei, não tem problema com trabalho. Nunca teve. O brasileiro trabalha mesmo. Quando vierem argumentar sobre economia, que a economia vai piorar porque as empresas perderão poder produtivo, o trabalhador mais descansado, mais animado, ele consegue ser mais produtivo. E fora que você vai diminuir também, minha gente, a rotatividade. Tá, antes dele falar da rotatividade aqui, vamos falar um pouco sobre essa questão da produtividade que ele fala, né? O cara vai ficar mais produtivo e tal. A gente tem um problema aqui que a gente tem que levar em consideração, tá? O brasileiro médio, ele já é muito menos produtivo do que qualquer outro colaborador no mundo, aí principalmente, né, países mais ricos que já têm uma carga horária de trabalho menor. Então, qual que é o problema? O brasileiro médio, para produzir a mesma coisa que um americano, ele precisa trabalhar 4 vezes mais. E aí, o que que a gente faz, então? Se a gente reduz essa carga horária do brasileiro, a gente vai piorar ainda mais o índice de produtividade do Brasil. O que que vai acontecer? O país vai cada vez mais produzir menos e cada vez mais vai ter menos competitividade no mundo, aí o que vai afetar a economia, enfim, sempre, tá? Então esse papinho aí de que vai aumentar a produtividade, não vai ser afetada. Cara, não vai ser afetada, não tem como, continua sendo. Por quê? Porque a produtividade não está relacionada apenas ao tempo de trabalho, a produtividade também está relacionada à quantidade de conhecimento que essa pessoa tem, de capacitação técnica, de habilidade comportamental, tudo isso afeta a produtividade. Então, tu tirar 44 horas para 36 horas, não vai impactar na produtividade porque a pessoa vai trabalhar mais feliz. Meu irmão, vai trabalhar igual, porque assim, de novo, ele continua sem estudo, o governo não está oferecendo um estudo de qualidade para ele. Ele nunca vai conseguir elevar a produtividade dele, como se espera, por exemplo, em um país mais evoluído. Então, é bem complicado essa história do a produtividade e a economia não vão ser afetadas. Lógico que vai, porra. Gente, a rotatividade, as empresas incorrem em altos custos transacionais, quer dizer, o custo de você contratar, de você treinar, porque a rotatividade é muito grande e ninguém aguenta essa lapada muito tempo, não. Então, aí ele fala da rotatividade, né? Que a rotatividade é alta porque a galera não aguenta o ritmo de trabalho. Porra nenhuma, outra balela. Não existe essa história da rotatividade estar relacionada só à jornada de trabalho. A rotatividade, de novo, também é multifatorial e os principais fatores não são a jornada excessiva. E quando a gente está falando de jornada excessiva para impacto na rotatividade, a gente está falando de profissionais que fazem muita hora extra, ou seja, além das 44 horas semanais. O impacto da rotatividade vai muito sobre a falta, por exemplo, de plano de carreira e perspectiva de crescimento na empresa. A alta rotatividade está influenciada também por conta da baixa valorização do profissional, ou seja, o chefe dele não reconhece ele, o chefe dele paga um salário baixo. Geralmente são esses os maiores fatores que impactam na rotatividade. Não é questão do cara trabalhar 44 horas semanais, porra. De novo, é sempre multifatorial. E o que vai acontecer? Tu vai tirar o cara de 44 horas semanais para 36. Isso vai baixar a rotatividade. Não vai baixar nada. Porque às vezes o cara pede as contas porque ele quer o seguro-desemprego, porra. O que acontece pra caramba é isso. Eu, de novo, não sei em que realidade seu Gil do Vigor vive. Mas, porra, se for na galera de base, na galera que ganha salário mínimo, a rotatividade acontece muito por isso, porque a galera trabalha um tempinho, puxa um seguro-desemprego e continua fazendo esse jogo, entendeu? De novo, e por que as pessoas fazem isso? Porque elas têm baixa qualificação, porque o governo não quer que as pessoas saiam de uma condição de ignorância, de baixa capacidade intelectual. E aí a galera não consegue entender o quanto que o trabalho é importante para a construção da sua vida, de você ser uma pessoa melhor. Então, se não existe essa compreensão, não importa se é 44 ou 36 horas, os caras vão continuar fazendo a mesma merda de sempre. Eles vão continuar lá trabalhando, às vezes dedicando o mínimo esforço para ganhar um seguro-desemprego. Essas paradas não se resolvem com a alteração da jornada de trabalho.
Não faz muita diferença isso. Então, quando você gera um ambiente, gente, mais estável para o trabalhador e mais saudável, faz com que o trabalhador queira permanecer naquele trabalho mais tempo. E isso também aumenta a produtividade e a saúde da empresa. Então, calma por aí quando vocês vierem com argumentos sobre economia, porque é ruim para a economia, porque você, primeiramente, não é economista para poder debater um assunto que não cabe a você. Ah, foda-se, eu não sou economista, aí eu vou debater esse assunto e ponto, porra. Eu trabalho dentro das empresas, eu implanto processo de RH o tempo todo. Que papinho horrível esse de querer censurar os outros só porque não são economistas. Eu posso falar da economia sim, porra, é muito óbvio a conta. Vamos lá, se tu puxa a carga horária do cara de 44 horas semanais para 36 horas semanais, o que vai acontecer com a empresa? Ela vai ter de imediato um custo de 22% a mais na sua operação. Beleza, esses 22% a mais vai para onde? Para cobrir. Tu acha que o cara vai tomar o prejuízo de 22%, sendo que uma empresa às vezes vai ter uma margem de lucro de 8%? Não, ele vai pegar esses 22% de prejuízo que ele vai ter por conta da redução da carga horária e vai repassar em seus produtos e serviços. Então tu imagina, do dia para noite o Brasil começar a ter tudo 22% mais caro. Em serviços, em produtos, sendo que o salário mínimo da galera não vai mudar, vai continuar a mesma merda. Então a galera vai continuar lá ganhando seus 1.400, 1.500 reais, só que do dia para a noite, toda compra, todo o serviço que esse profissional, que essa pessoa tem que comprar ali, seja no supermercado, seja aí no médico, vai aumentar 22%. O que vai acontecer com esses caras? De imediato tu vai, porra, prejudicar todo mundo, vai todo mundo ficar mais pobre, porra. Que conta, de onde tá tirando essas contas que não vai afetar a economia ou que tem que ser economista para fazer alguma análise? Porra, é conta de padeiro que eu tô fazendo. Sem me desmerecer os padeiros, mas, porra, é conta simples que a gente tá fazendo aqui. Não é muito difícil. Enfim, não sei, de novo, esse papinho sempre de, ai, você não tem, o cara já começa com você não tem lugar de fala, do tipo, você não pode opinar, eu posso, porra nenhuma, eu opino o que eu quiser. É só fazer conta básica, porra. E dentro da própria economia, nós temos sim motivos sensatos para defendermos o fim da escala 6 por 1, e ainda mais porque nós que já trabalhamos ou que trabalhamos nessa escala sabemos o quão desgastante é. E isso sim reduz a produtividade das empresas. Então, não é só eu estou falando, não. Existem estudos internacionais que já mostram isso. Eu vou colocar aqui os print para vocês. Tá bom, ele botou o print. Vamos dar uma olhada nesse estudo para ver se faz sentido o que ele tá falando? Dá uma olhada aqui, ó. Eita, o mesmo estudo, tá? Da onde vem esse estudo? O que ele fala aqui, né? Então, se os funcionários trabalharem menos horas na semana, a produtividade cairá. Os resultados dos dois estudos envolvendo um total de 1% da força de trabalho da Islândia. Islândia, o estudo, tá? O cara tá me comparando o Brasil com a Islândia. Ou seja, se na Islândia funcionou a redução da carga de trabalho, também vai funcionar no Brasil. Olha a ideia do cara. Vamos lá. Os testes envolvendo mais de 2.500 trabalhadores em uma variedade de configurações de carreira ocorreram entre 2015 e 2017. As horas dos funcionários foram reduzidas de 40 horas para 35 ou 36, mas seus salários permaneceram os mesmos. Para evitar que os funcionários trabalhassem horas extras formais ou informais, as organizações cortaram reuniões, simplificaram o fluxo de trabalho, blá blá blá. Beleza. Então o estudo fala que reduziram lá de 40 horas para 35, 36 horas e beleza, os salários continuaram o mesmo, enfim, isso não teve um impacto na produtividade. Só que, de novo, a gente está falando da onde? A gente está falando da Islândia, onde a renda média de um islandês é de 36 mil reais, sendo que a média salarial de um brasileiro é 1.900 reais. A gente está falando de um país que tem 343 mil habitantes. Essa porra é menor do que Santos, que tem 418 mil habitantes, que é onde eu moro. Tu quer comparar um país de 343 mil habitantes com o Brasil, que tem 200 milhões? Eu não entendi essa conta. Você tá comparando, porra, o cu com as calças, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não dá para tu transportar um estudo feito em um país rico, entre os 20 mais ricos do mundo, com o Brasil. Não dá para tu comparar a capacidade e a produtividade de um profissional que trabalha num país rico com um cara no Brasil. Não dá para tu comparar o quanto de educação gratuita esse pessoal da Islândia tem com a educação do Brasil. Não dá para tu comparar a saúde gratuita oferecida na Islândia com a do Brasil.
Então, pô, quando tu fala, o cara tem mais qualidade de vida, o cara não vai ser impactado, e tu tá usando um estudo feito na Islândia, fica muito difícil fazer essa comparação. E aí ele mostra aqui mais alguns estudos, né? Ó, esse aqui é legal. Menor jornada de trabalho, maior eficiência e menos acidentes. Tá, 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 tá. Enfim, eu nem sei quem escreveu isso aqui. Parece um artigo meio largado, tá? Mas o mais legal é que a gente vai dar uma lida aqui, ó, e ele fala: estudos recentes vêm apontando a direção da produtividade máxima, redução da jornada de trabalho para até 30 horas semanais. Com a jornada limitada a esse volume semanal, a produtividade é maior que a anotada na carga horária mais extensa, aumentando a eficiência da operação de uma empresa em até 30%. Beleza, da onde foi esse estudo? Quem fez esse estudo? Em qual país foi feito esse estudo? Quais eram as condições que foram feitos esse estudo? É muito fácil, malandro, falar que estudos recentes apontam para isso. Porra, faz um estudo desse no Brasil. Levanta isso aqui no Brasil. Vamos ver como é que vai ser o impacto. De novo, o cara me bota uma matéria, maluco, que não tem um estudo científico. É só a opinião de quem escreveu. Eu sei lá quem escreveu essa porra. Aí, de novo, o cara me bota um aqui, ó, uma pesquisa na Inglaterra. A pesquisa realizada entre junho e dezembro de 2022 buscou reduzir a jornada de trabalho para uma semana de 4 dias trabalhados, ou seja, os funcionários das empresas que participaram do teste ganharam um dia de folga a mais. Após o fim do estudo, foi revelado que 92% das empresas participantes decidiram manter a jornada de trabalho reduzida. Ok, quais eram as condições dessas empresas? Quais eram as características desses colaboradores? Não sei. Que nem é muito fácil eu pegar, por exemplo, uma puta empresa grande com uma baita mão de obra qualificada, como mais ou menos era onde eu trabalhava, e tu conseguir reduzir essa carga horária, porque a galera tem qualificação, a galera consegue manter a produtividade, a galera consegue automatizar tarefas. Agora, eu quero ver esse estudo em cima do brasileiro médio aqui, que trabalha como caixa no supermercado. É completamente diferente. Vai fazer esse estudo. E vamos lá, de novo, porra, que tu vai aumentar a produtividade num cara que trabalha com base em hora, por exemplo, um caixa de supermercado. Entende? O trabalho dele não depende de alta produtividade, mas da demanda do próprio supermercado. O que tu vai oferecer para ele, óbvio, é uma carga horária menor com o mesmo salário. Isso tende a ser agradável para quem não olha o contexto como um todo. Mas não é a solução de todos os problemas, né? E aí, a última matéria aqui que ele fala é porque a semana de trabalho de 4 dias oferece mais fazendo menos, enfim. Aí aqui é mais ou menos o mesmo estudo, né? Apoiando a abordagem, o estudo de 2021 da Autonomy descobriu que os funcionários que trabalham 4 dias por semana eram 20% mais produtivos, enquanto relatavam níveis mais altos de bem-estar. Da mesma forma, o teste de 2019 da Microsoft Japão apresentou um aumento de 40% da produtividade, destacando com menos horas ainda, podem levar a resultados excepcionais. De novo, olha o contexto que a gente está falando. Microsoft Japão, um puta país evoluído em uma empresa de altíssima mão de obra qualificada. É o que eu tô falando. Porra, uma empresa desse porte, com funcionários qualificados, é muito fácil tu aumentar a produtividade. Começa a colocar processos automatizados, começa a colocar ali inteligência artificial para rodar, óbvio que tu vai aumentar a produtividade da galera. Simplesmente dando mais treinamento para o pessoal, tu consegue aumentar essa produtividade sem alterar. Só que, de novo, olha o contexto que a gente está falando. A gente está falando de um contexto desse tamanho, malandro. Microsoft do Japão. E aqui a gente está falando de um impacto que é no Brasil inteiro, porra. E a gente está falando de pequenos empresários, pequenos negócios, muita coisa relacionada a varejo, a comércio, que não tem uma mão de obra ultra qualificada, que não tem recurso para aumentar a sua própria produtividade, seja a empresa oferecer recurso para o colaborador, ou mesmo o colaborador ter recurso próprio para aumentar a sua produtividade, porque ele não tem dinheiro para pagar treinamento, ele não tem dinheiro para se qualificar. Então, é bem complicado esse papinho do seu Gil do Vigor aqui. É bem complicado. Não dá para a gente levar em consideração esse discurso de que só a carga horária ali alterada vai ter um baita impacto para os colaboradores. Não. É o que eu falo, seria muito mais inteligente a gente pensar na raiz do problema.
Se a gente resolve problemas, por exemplo, de infraestrutura de transporte do colaborador e garante com que as pessoas tenham menos tempo de deslocamento do trabalho para sua casa, puta, isso já tem um puta impacto positivo. Né? Se a gente consegue oferecer condições para empresas, para que elas, de repente, abram unidades mais próximas dos seus colaboradores ali, se a gente conseguisse trabalhar esse tipo de situação a ponto de melhorar a infraestrutura do país, porra, isso tem um puta impacto maior. Se a gente não tivesse um país corrupto do jeito que é e o dinheiro investido diretamente na saúde, na educação, não precisa nem mexer na carga horária, porra. Vai todo mundo, obviamente, ser mais feliz. E eu tô falando de quê? Um problema cultural do Brasil. Se o Gil do Vigor foi lá e cobrou o governo da corrupção, ele foi lá e cobrou do dinheiro que está sendo investido na saúde, ele foi lá e cobrou a galera em relação a quanto que está sendo aplicado de programas de educação básica no Brasil? Não. Tá enchendo o saco por conta da mudança da carga horária, enfim. Cara, de novo, é um papo muito agradável falar, né? Que eu defendo uma redução da carga horária porque os trabalhadores vão trabalhar menos, as pessoas merecem. Cara, é muito lindo esse papo. Só que quer argumentar, argumenta com dados claros. Argumenta com profundidade. Não fica nesse argumento raso que é para pegar a grande maioria das pessoas e encantar elas com o teu discurso fácil, porque essa porra não se aplica à realidade. E pior ainda é de um cara que aparentemente também é economista, né? E aí faz esse papel horrível para a sociedade defendendo um negócio que não funciona. Então, gente, porra, sei lá, dá uma olhada nesse vídeo de novo, tenta refletir com um pouco mais de profundidade sobre qual que é o problema da satisfação dos profissionais no trabalho. Será que realmente é a jornada de trabalho ou será que tem outros fatores que influenciam realmente? Onde é que está o real problema disso? Né? Enfim, aproveita e deixa o teu comentário aí que eu quero saber o que você acha disso. Aproveita e comenta, fala aí o que você prefere, se é a jornada de 4x3, de 6x1, o que você prefere às vezes ter o mesmo salário trabalhando só 4 dias por semana e ter de repente tudo que você compra 22% mais caro? Será que essa conta vai fechar na tua cabeça? Deixa um comentário aí, eu quero saber. Se você gostou do vídeo também, deixa o seu like. Se também não gostou, deixa o like de qualquer jeito. Ou então manda pro teu inimigo aí pra ouvir eu esculachando os outros, que pode ser divertido também. Um grande abraço e até a próxima.